Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ilan Pacheco, começa agora mais um Momento Dynami, aquele nosso famoso podcast que a gente fala sobre esporte, empreendedorismo, claro que a gente fala sobre vinho e durante esse podcast a gente faz algumas revelações desse vinho misterioso que eu trago para cada convidado e hoje eu tenho a honra de receber uma artista que faz todos os meus macaquinhos. Ela é formada em moda, apaixonada por triatlon. Os macaquinhos dela atendem o pessoal do triatlon, da corrida, do ciclismo. Uma honra ter você aqui, Cris. Honra minha. Hoje vocês vão conhecer a minha estilista, né? Que eu tenho de Obrigada. macaquinho dela. A minha primeira maratona foi com o macaquinho dela. Meu primeiro macaquinho foi dela. Meu primeiro Iron 70.3 foi o macaquinho dela. Meu ciclismo vai ser o macaquinho dela. Vou Opa. até estrear, recebi um presente hoje já dela aqui, a gente vai Ê, falar. Cris, obrigado de você ter vindo. uma honra minha. Eu sempre marco você nas minhas publicações, eu faço Sim. questão de falar pra galera, ó, mais uma peça chegando dessa artista aqui que faz todos os meus Você macaquinhos. sabe que teve até atleta que falou assim: olha, não sou só eu que chamo você de artista. Eu falei, Ai, tá Ilan. vendo? Fui apresentado pela minha irmã, Isso. né? Que foi a pessoa que me colocou nesse mundo do triatlon. E hoje eu tenho a honra de falar assim, eu tenho mais macaquinho seu do que a minha irmã tem seu, É né? Então verdade, eu falo é pra ela assim, ó, verdade. hoje você precisa de alguma dica, é comigo, né? Cris, como começou sua vida no esporte? Sei que você já flutuou aí, navegou em alguns esportes, não só do ciclismo, né? Como começou É, isso aí? Conta pra galera. hoje a minha paixão é o ciclismo, mas eu realmente comecei no balé, de pequena. Fui muito apaixonada, fiz balé clássico, moderno, jazz. Eu sou meio explosiva, então eu não consegui ficar no clássico. Apesar de amar, por exemplo, Vivaldi, o Inverno, acho maravilhosa a música, mas quando eu vi o pessoal dançando jazz, fiquei muito apaixonada. São ritmos diferentes? Mas você sabe que a força no balé clássico, eu acho que é muito. Tem que ter mais força no balé clássico e mais explosão no jazz. Pelo menos é o que eu me recordo. E só que aí eu fui encostada na parede, ou eu ia para o profissional, ou eu meio que parava, virava Ou se professora tornava, se tornasse uma bailarina profissional ou off? off. Eu fui pro off. E recentemente até um professor falou assim: "Nossa, Cris, é tudo ou nada, né?" Eu falei: "Verdade". Aí do balé eu parei, fui fazer natação. Na natação eu comecei nada e quando eu vi eu já estava indo bem. Em Campinas, isso. Aí eu vim fazer faculdade em São Paulo. Fiz O faculdade de balé moda. também foi em Campinas? Foi em Campinas Campinas, também. Lina Penteado. Aí eu vim para São Paulo e eu parei com tudo. Fiquei muitos anos assim afastada, tal. E daí eu tive um problema de saúde. Quando eu tive o problema de saúde, o normal é você ir atrás de médico e qual é o remédio que você vai tomar. E eu não sou muito chegada em remédio. Aí eu falei assim, bom, ou eu vou para doença ou eu vou para saúde. Aí eu resolvi cuidar da saúde, entrei numa academia e falei assim, olha que isso aqui é muito mais interessante do que pensar em hospital. E aí vendo aula de spinning e tal, eu falei assim, agora eu me encontrei. Só que eu tinha medo. Eu cheguei a pedalar de pequenininha em Campinas, quando a gente morava numa casa. Quando a gente foi para um apartamento onde era mais ali, Cambuí, mais movimentado, meu pai falou: pode esquecer a bicicleta, porque aqui é muito perigoso, não vai pedalar, coisa nenhuma. Aí eu falei: ah, beleza. Daí parei com tudo. Fiz a academia, mas não queria pensar em bicicleta fora de quatro paredes, porque eu tinha medo. Só que o balé foi muito tempo fechada, sou apaixonada, mas sempre fechada em quatro paredes. E tudo meu sempre foi meio fechado em quatro paredes. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer alguma coisa extra. Assessoria esportiva de corrida. Eu falei assim, vou começar a correr. Aí eu comecei com a Lu Dias, que a gente até conversou. Comecei com a Lu Dias, e ela... Então, a gente tá pensando em pedalar. Tá pensando em pedalar. Eu falei assim, ai, mas né, não, é tranquilo, na USP, de madrugada, não tem perigo e tal. Eu falei assim, ah, beleza. Pega a minha bicicleta e experimenta. Vai com o Márcio, professor, e vocês experimentam. Eu falei, ah, dancei.
Eu amo isso. Eu morro de medo até hoje, mas eu amo pedalar. E aí começamos no Qual pedal. que é a sensação que o pedal te traz, assim? Ah, liberdade, né? Vento na cara, voando. Tô Saiu muitos voando. projetos já pedalando? Algumas ideias de projeto? Nossa, assim, o ideal seria ter a bicicleta, uma prancheta e eu poder desenhar. Ou alguém gravando a sua memória, né? Suas ideias. Várias. Na verdade, os maiores insights que eu já tive na vida foi em cima da bicicleta. Tem algum inesquecível que você falou, meu, esse daqui, algum insight marcante que aconteceu, que tipo, te marcou? É mais linha de performance, assim, o que eu podia, os mecanismos para melhorar a performance. Então, e é uma evolução. Então, não adianta eu falar de ideias super antigas, porque a evolução é sempre constante, né? Então você ficar imaginando que você fez o projeto maravilhoso e já está tudo certo, não. Quando você fez um projeto maravilhoso, você já tem que pensar qual vai ser o próximo, porque não existe zona de conforto. Ô Cris, e de fato, né, o esporte ele é um transformador de vidas, né? Você É, comentou um pouquinho sobre questões de saúde, que ao invés de você olhar ali as questões hospitalares, remédios e tal, você procurou o esporte. sim. Essa transformação que o esporte fez na sua vida, qual que foi o maior aprendizado ou lição que ele te deixou para as questões de saúde? Não só se cuidar, mas que mesmo que você dê um passinho para trás, existem mecanismos de você sempre evoluir. E olha que assim, eu tive vários sustos de saúde. E eu falei assim, não vou entrar nessa energia. É outro tipo de energia que eu quero. Eu quero ir para frente, eu não quero ir para trás. E eu só agradecer. Eu acho que isso é importante porque às vezes a gente, né, a galera que está nos assistindo, né, pode estar do outro lado ou também num momento desse e falar assim, pô, o esporte ele é transformador. Eu falo assim, vários que a gente já gravou aqui, a capacidade do esporte transformar vidas e mudar hábitos enormes, né? Sim, quando eu. Tudo meu sempre foi meio falso. Eu tive um linfoma e depois se transformou em pseudolinfoma. Só que você tem todas as características, o cansaço, mas não tem como tratar, porque é tudo falso. Mas você tem todos os sintomas do, da doença. E quando eu me inscrevi para o Letap, quem me deu. Ela falou, nunca mais, é só essa vez, hein, Cris? O Como que uma aval. oncologista vai dar o atestado médico para você fazer uma prova dessa? Eu falei, mas olha a superação. Nem importa se eu vou fazer a prova ou não vou fazer, mas olha por onde eu caminhei. Eu não entrei no foco da doença, mas o que eu fiz? Eu me coloquei um desafio. Eu morro de medo de pedalar em subida, né? Estou vencendo. Já estou numa etapa bem melhor. Mas falei assim, eu vou me desafiar. Eu coloco um desafio completamente diferente para desfocar e seguir em frente. Aí no Letap tem bastante subida, né? A primeiro, Cunha. Não era nem Campos, era Cunha. 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 E como que Cunha. foi isso para você? Como foi você trabalhar o mental para essa prova? Como que você, o que fez te ajudar a superar tudo Eu isso? tive anjos da guarda, né? Que apareceram e falaram assim: não, eu vou te ajudar. Mas não foi muito fácil. Tanto é que a minha meta era só vencer a primeira subida. Não sei se você chegou a pedalar lá. Não, Cunha não. Não. Tem uma primeira subida que acho que é o grau 14 graus, sei lá. Nossa, É de de inclinação? inclinação. E eu, Forte. forte. E eu sou, relação de bicicleta. Não, eu não sabia nada. Eu aprendi lá que eu tava com uma relação completamente errada. Eu não sei desclipar na subida, então eu fiz a subida, desci da bicicleta e falei, nunca mais. E para a prova, eu falei, não, eu vou pelo menos para fazer essa subida. Não vi passar a subida. Porque é fantástico, as pessoas ficam, né? Vai, vai. A emoção, a É, energia que rola, eu falei, nossa, eu passei e não percebi.
Então foi. Mas o que foi mais cruel, que pra mim é o meu tendão de Aquiles, a gente pedalou os treinos a quase 0 graus e tava mais de 30 graus na prova. E eu Nossa. no calor não me viro bem. Já me inscrevi de novo, agora eu vou pra Campos, já tô melhor estruturada. Ó, estarei lá, hein? E Opa! eu tô pensando se eu acho que eu vou fazer essa prova Ah, aí também, vamos? hein? Você Eu, pretende curto ou longo? eu vou no longo. É, Acho que são 100, 170. 170, né? Eu vou no curto. Acho que eu vou pro longo. Eu fiz training camp lá Em em Campos? Campos. Pô, que legal. Fiz um training camp pro circuito do Giro. Não fui com foco de fazer as subidas mais difíceis. Eu realmente desci da bicicleta, mas o meu foco era fazer a Serra Velha. Sim. E achei super tranquilo. Adorei. Nossa, esse treino aqui parece ser legal, Cris. Fala É. aí um pouquinho mais aí. Pô, bacana mesmo. Fiquei interessado. É um final Próximo, de próximo semana? vamos. Foi um dia só. Ah, eles fazem um dia. Na verdade, ofereceram 2 dias, mas a adesão foi muito baixinha, então ficou um dia só. E você vai, faz todo o circuito. Primeiro tem uma explicação de todo o treinamento, o circuito, como que é, aonde você tem que diminuir, As tipo, técnicas, né? e ensina mesmo, né? Porque o circuito, depois que passa uma ponte, vai virar. Já é um subidão. Já joga no volantinho, que se você esperar jogar no volantinho quando chegar na subida, vai pro chão. Não vai conseguir porque é muita força. Então, É perigoso até a corrente escapar ou até é ser. Que ao contrário, né? Se fosse o contrário de quebrar a corrente, estourar a isso. corrente. Então, assim, muito legal. E um pessoal muito cuidadoso comigo. Eu fui ver uns amigos que eles fizeram a prova do giro, eu acabei indo junto. E amigos falam assim: vamos fazer o Pico de Itapeva? Porque assim, se você falar, olha, ali tem uma subida muito difícil, eu meio que travo. E eles falam assim: vamos fazer o Pico de Itapeva? É roladinho, Cris, tranquilo. E depois eu fui. E aí depois eles falaram: não, não era tranquilo coisa nenhuma. Você caiu no golpe mesmo. E você foi. Então, tipo, você tem condição de. Isso é muito Esse legal. trauma seu de subida é alguma queda que você teve? Não tive. Nunca tive queda. Na verdade, eu sempre venço os meus medos. Então, eu fiz uma época eu comecei a escalar. Olha o meu tamanho para escalar, não tem nada a ver, né, comigo. Não, Eu fui fazer e a questão de escalada. altura, né? Subida. Então, eu tenho problema com altura e subida. E fui fazer escalada. Fiz o Campos do Jordão, a Pedra do Baú. Nossa, que coisa linda lá, né? É Ali maravilhoso. ainda vai, dali ainda vai no baúzinho pra ir pra Pedra do Baú fazer escalada? Porque Não, acho que você a gente chega no foi direto. baúzinho, né? E aí depois tem a Pedra do Baú, né? São os grampos, né? Isso. E aí você Isso. tem uma trilhazinha que você sai do baúzinho até a Pedra do Baú, não é? E aí você escala lá na Pedra do Baú, na É, autona. é. Eu fiz a escalada, desci, eu caí, quebrei o cotovelo e perdi o movimento. Então, isso na verdade foi uma grande superação, esqueci de falar o mais traumático. Eu não tinha nem movimento no braço. O que me gerou movimento no braço foi a bicicleta. O guidão te obriga a ficar com o braço esticado e eu ganhei amplitude de movimento pedalando. Então, assim, meu tendão de Aquiles sempre acabou sendo mais ao braço do que a perna, porque a perna eu tenho memória muscular da época do balé. Então, eu tenho E bastante até muita porque força. Eu tenho muita exatamente, né? força. O balé te entregou, né? Uma questão estrutural muscular grande, né? Que te ajudou bastante, acredito eu, na bike, né? Sim. E assim, meu professor, ele me deu um start muito bacana. Por exemplo, leg press, que eu amo fazer. Eu falei assim, não, a subida é um leg press. Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fico até imaginando, tum, no pedal, ao invés de ficar pensando, eu tô subindo, eu falo, não, leg press, Aí deslancha melhor. Mas olha que legal são essas coisas. Eu falo assim, ó, training camp, não só o training camp, mas quando a gente tem uma oportunidade de estar num meio com atletas mais experientes, sejam amadores ou profissionais, É, eles não ensinam tantas coisas que essas coisas ficam guardadas
com a gente que a gente nunca esquece. Igual esse que você falou do leg press. Eu agora estive no Iron Floripa. Florianópolis, Floripa, e no dia da prova teve um treino secreto. Ai, que legal. A galera saiu 8h30 da manhã para fazer um treino. E aí tava uma série de pessoas. Falsarella, Rodrigo Lobo, Belarmino, Rodrigo da Boali, enfim. E aí num momento, acho que a gente tinha corrido já uns 11 quilômetros, 12 quilômetros, alguma coisa assim. A gente estava chegando já na casa de novo para terminar o treino. E o Rodrigo Lobo tava puxando esse treino. E é um triatleta exímio, né? Um corredor fantástico. E ele ficou assim no... A gente tava num ritmo tão alto que ele começou a ficar assim, ó, toque, 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 toque. Sabe, tipo, o ritmo, a batida da sua perna no chão, né? Isso ficou gravado na minha cabeça, cara, de uma tal forma. Aí esses dias ele colocou até, fez uma publicação Que no legal. Instagram dele. E aí eu falei, pô, Rodrigo, obrigado pelos curto espaço de tempo que eu tive a oportunidade de estar com você, mas esse seu toque, toque, toque ficou na minha cabeça e me ajuda muito na corrida, né? Isso que eu acho que é legal, né? Essa troca de experiência. Existem uns gatilhos que parece que abre uma porta, né? É impressionante. É, E eu acho que os training camps, até as assessorias que estão nos assistindo aí, eu acho que é importante eles promoverem isso, porque essa troca, essa inclusão de outros atletas, né? Essa junção de outros atletas, cara, a gente ganha tanta coisa, né? É uma troca tão legal. Mesmo o mais experiente com o menos experiente, né? São coisas exato. que marcam, que faz a gente evoluir pra caramba. E tem coisa, por exemplo, isso que eu tinha me prometido nunca mais falar desse acidente que eu tive. Ui, desculpa. Por quê? Teve um amigo que ele que me levou, foram dois que me levaram pro Pico de Itapé. Eu falei assim, Cris, você fez grau, acho que chegou a 17 e você foi na boa, porque eu não sabia. Então eu enfrentei sem saber. É as nossas crenças limitantes, né? A Exato. gente coloca, a gente mesmo acaba se colocando barreiras, né? E aí ele falou, não, porque você fez isso, isso e isso. Eu falei assim, gente, eu não percebia. Então acaba sendo super interessante, né? Porque é uma troca, é uma vivência que ultrapassa, na verdade, só o esporte. Mas é pra vida mesmo, superações de vida. Porque, assim, o que eu entendo, uma coisa que você supera no esporte, você leva pra tua vida. Então você começa a ver até assim, pessoas que falam qualquer coisa mais limitante que não consegue fazer, eu falo assim, meu, se tivesse fazendo algum esporte, tivesse vencido uma barreira, porque o que, que você pensa? Nossa, eu consegui vencer uma barreira, mas se eu conseguir vencer uma barreira, o quanto que eu preciso de esforço para vencer a segunda e a terceira e a quarta? É literalmente um exercício não só de físico, mas mental, espiritual, completo, porque gera mecanismos, né? É, de, de, de vida e de superações e crescimento e metodologia. Acho que mais ainda a metodologia, porque você é obrigado a acordar às 4 da manhã, ir pedalar, calor, frio, enfrentar treino que você não quer fazer e assim vai. eu falo que nós, né, se a gente for pegar aí o mundo das provas de triatlon, não só triatlon, mas qualquer modalidade esportiva coletiva, se a gente pegar na sua totalidade, a gente vai estar falando de 90, 95% de atletas amadores, É, né? E muito pouco, eu é. acho que até mais alto, e muito pouco atletas profissionais. Os atletas amadores, como nós, a gente tem a rotina nossa do dia a dia, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem as nossas funções também, né? Mas a gente não pode abrir mão de a gente olhar um pouquinho para nossa saúde, que aí eu acho que o esporte tem uma parte importante Sim. dentro desse processo, que ajuda muito nas questões também de nosso dia a dia de trabalho. A gente acordar mais disposto, a gente está com mais energia, a gente está com cabeça funcionando, né, É. maquinando, o corpo está em movimento, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Você sabe que eu era muito mal-humorada quando eu acordava. Uma das funções de eu querer fazer assessoria, o prédio que eu morava, na frente tinha uma padaria. E eles começavam a fazer barulho 5 horas da manhã. E chegou uma hora, eu falei assim, meu sono é leve. Eu falei assim, bom, do limão eu vou ter que fazer uma limonada. Eu vou ter que começar a acordar às 5 da manhã e fazer alguma coisa interessante, porque ou eu vou acordar todo dia,
reclamando. E não é um bom movimento, né? E na Lu tinha uma atleta que todo dia que ela me via, ela falava: Cris, bom dia! E como que você resiste? Não tem como, né? Aí eu falei assim: nossa, ser mal-humorada pra quê? Não tem porquê, né? Ou É, acordar mal-humorada. exato, é o que você É, está recebendo, né? é, Isso que não é bom você chegar e falar bom dia, ver que, é, né, como que começa seu dia com esse receber isso, né? exato. Tudo Ô de bom. Cris, e conta pra mim aí as dificuldades e as maravilhas de um pedal aí. As dificuldades e maravilhas de um pedal. Ah, Agora que você tá indo voando no ciclismo que eu tenho acompanhado. Por falar nisso, ó, vamos, a por gente vai falar. marcar. Ah, é, talvez já sabe o que eu vou falar, né? Por falar nisso, É, ó, eu tava galera, olhando. certeza que quem tá nos assistindo tem roupa feita por ela, seja uma bermuda, um macaquinho. A gente vai falar de novidades aí que vem por aí também. Eu comentei com ela que eu falei assim, pô, Cris, eu acho que você podia fazer com toda a sua galera que você já É, eu fez sabia que você ia roupa, falar disso. de a gente fazer um encontro lá na USP, né, agora lá na Ciclovia da Marginal, ou em qualquer outro lugar, de todos os atletas Cris Raka. Cara, eu tenho certeza que essa mulher que vai juntar Ah, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas fácil lá na USP, lá pra gente pedalar junto. eu na minha humildade, como eu acho que não, eu fico com vergonha só de pensar. Mas vai muito. É, Eu tá tenho bom. comentado com ela assim, Tá. falei, pô, vamos fazer, junta essa galera, vamos organizar, a gente mobiliza o Instagram da galera fazer esse pedal, né? Olha que Que vai ser muito interessante. legal, A pô. Soraya, ela é uma cliente que virou amiga. Vários acabam começando como cliente e viram amigos. Eu postei sua foto, ela falou: Cris, acabei de comprar um vinho dele. Aí eu falei assim, e ela engatando pra voltar a pedalar. Eu falei assim: Aham. vamos, Sô, vamos voltar. Aí ela falou assim: vamos combinar e a gente vai pedalar com o Ilan. Aí ela falou assim: já voltei, já estou fazendo aula, vamos pedalar. Eu falei assim: sexta eu quero fazer química, só sobe e desce. Aí ela falou: eu vou com você. Eu falei assim: olha só. É, meu, eu acho Acho que que ela vai super. também. Pô, você pode até fazer ó, as ideias, ó. Você pode fazer um macaquinho comemorativo para as pessoas comprarem, ou uma roupa de ciclista para as pessoas comprarem nesse dia. Tipo, passeio Cris Raka X anos de empresa, ou momento, sei lá, sabe? Tá bom. Pô, Momento Dinami. momento Momento Dinami. Momento Dinami com Cris Momento Raka. Ó, Dinami. momento Dinami com Cris Raka. Aí sim. Hã? Aí A gente sim. monta uma Tá tenda bom. lá de uns espumantes, uns Opa. vinhos, aí organiza fazer umas camisetas. Olha. Tá bom. Hã? Tá bom. Vai sair do papel? Bora. Ah, eu quero Bora. só ver. Ô, Cris, e nesse mundo aí de. Você foi formado em moda, né? Sou. Como que surgiu a ideia de você começar a desenvolver as peças que hoje você desenvolve, que não é só para deixar o atleta mais Não é mais. bonitinho, fotográfico, Já né? teve atleta que eu cheguei até não atender, que eu falei: eu vou te superaquecer, você vai sair da prova me xingando. Eu não vou te atender, mas eu quero. Eu falei assim: não vou te atender. Mas a sua pergunta. Eu, pangaré que sou, correndo, eu corria na academia, eu não corria nem ainda com a Lu. Falei assim, vou fazer uma prova de 5K em São Paulo, me achando, né? Ai, uma prova de 5K, que demais tal. Aí, assim, eu fazia uniforme escolar na época. Falei assim, não, mas eu vou comprar dry fit. Fui numa fábrica, falei assim, vou comprar o dry fit, vou fazer uma camiseta personalizada pra mim, me A sentindo. moda, a moda começou com uniforme escolar, seu. Na verdade, quando eu me formei, eu trabalhei em indústria têxtil de malha, indústria têxtil, tecido plano. Comecei com tecido Você plano, trabalhou na página de indústria, seda, então. trabalhei em Você trabalhou indústria, na indústria. trabalhei na indústria criando estamparia. E eu falava, não gosto de estampa, nunca vou fazer estampa, imagina, né? Não hoje. Foi realmente assim, uma escola. Porque você acaba estudando equilíbrio, então não é só criar uma estampa, tem movimentos dentro da roupa. Voltando, fui fazer a camiseta, pangaré que eu sou, e fui correr. Poliéster. Nossa, Minha morreu, frequência, derreteu. minha frequência cardíaca estourou. Eu falei assim, acho que foi emoção. Acho que foi emoção de eu ter corrido com a minha Troca nenhuma camiseta. teve. Imagina. Daí eu falei assim, vou dar uma admitida. Vou com a camiseta na academia e vou correr na esteira.
frequência cardíaca nas alturas. Eu falei assim, meu, o que tá rolando? Aí fui estudar. Poliéster, poliamida. Eu falei assim, a tecnologia interfere. Vou começar. E aí eu comecei já direto abrindo loja. Comecei abrindo a loja e... Só que aí eu já fui tudo pra poliamida, não quis nunca mais saber do poliéster, assim. Porque o que eu entendo, hoje eu atendo um cliente como se fosse um vestido de noiva. Por quê? O tempo que o atleta treina, se dedica, o ápice dele é a prova. Então, se eu não fizer uma roupa extremamente bem feita, não falo nem de que seja bonita, mas que não pegue na costura. Nossa, quando às vezes acontece de que cada corpo é um corpo, às vezes a pessoa é mais forte em cima e fraquinho embaixo. Não é que é fraco, mas mais fininho embaixo, queima mais, enfim. Pode acontecer, tanto é que tem atleta que eu falo, não, vamos fazer M embaixo, G em cima. Eu faço não faço sob medida, mas faço uns ajustes. Então eu lido como se fosse o dia do casamento, que é o que a pessoa se preparou literalmente por meses e vai ter uma consagração ali. E sendo super positiva ou não a prova, é um momento de experiência único, né? E vai ficar gravado. Então eu sempre espero que... Eu sempre falo, não é pra... Na prova é o único momento que você não pode lembrar do meu ser humano. Que se você lembrar do meu ser humano, o meu trabalho não tá bem feito. Tem que esquecer que eu existo. Porque se lembrar, tem ajuste a fazer. E tem isso que você comentou é interessante, porque você falando nisso eu lembrei já de algumas pessoas comentando, me incomodou, o macaquinho apertou, ele descia e eu tinha que correr, ficava puxando, levantando ele, porque ele começou a descer, né? E é isso que você comentou, né? Se você lembrar de mim na prova, Tá é errado. que tem alguma coisa errada, né? Não pode. Eu não posso lembrar de você na Não. prova. Pós-prova eu sempre lembro, mas na prova eu nunca lembrei. Graças a Deus. Nunca lembrei. Graças a Deus. Ô Cris, e dessa... A gente teve, quando a gente olha pro triatlo, não é da minha época, eu sou triatleta recente, mas minha irmã, que há muitos anos já, a gente teve uma transformação muito grande em termos de uniformes, né? Da galera das antigas para hoje. O triatlon era sunga, maiô, né? E hoje a gente já está falando de roupas que tem um forro, que já tem coisas Sim. mais assim. Sim. Existiu uma transformação da sunga para o que é hoje ou ela foi uma virada de página assim total? Principalmente em termos de Você forro, sabe onde vai. eu acho que começou essa transformação? Foi na natação. Você lembra que nas Olimpíadas o pessoal nadava de macaquinho e depois eles vetaram? Sim. Porque dava performance. Que Então hoje acho é que tão discutido as questões da borracha, de roupa, o tipo, né? então eu acho que isso veio pro triatlon. Eu acho que deve ter sido uma junção do que não só desse momento do macaquinho na natação que veio para o triatlon, mas o grande número de pessoas que não são profissionais, que são amadores e muitas vezes não têm, inclusive, o corpo. Por exemplo, eu não posso correr de maiô que a minha perna vai roçar entre pernas, então vai machucar. Já escutei alguns triatletas falando, correr de sunga jamais, porque minha perna é grossa. E aí, eu acho que as tecnologias foram sendo geradas para... O forrinho de triatlon, eu nunca quis comprar de ninguém, porque é uma camada, praticamente uma camada de tecido. Aquele nada, nada. Mesma coisa. Por mais que horas de treino você acabe calejando, eu acho que você tem que ter um mínimo de conforto. Então, o forrinho de triatlon, quem faz é a gente. Vocês mesmos. Sim. Tanto é que no início... Tecnologia de vocês, um projeto de vocês. Eu e meu pai e meu sócio
Meu pai desenvolvia eixo de automóvel. Chegou a desenvolver eixo para o mundo inteiro. Então, a parte criativa da empresa, teve coisa que quem deu de ideia foi meu pai. As criações são... E aí, crescendo, parte administrativa sempre foi meu tendão de Aquiles, porque eu sou criadora mesmo. Tanto é que teve uma vez um fornecedor que ele virou e falou assim: Ô Cris, você brinca na boa no chão com criança, né? Eu falei: como é que ele sabe? Assim, quem é criativa Vai embora. vai embora. Agora, quem é mais, né, certinho, tanto é que meu tio hoje dá consultoria para a gente poder direcionar realmente a empresa para poder crescer. Ô Cris, antes de a gente continuar esse bate-papo, um brinde. Tintim. Eu trouxe um vinho que depois no final eu vou te revelar qual que é a das nossas criações, qual que foi que Eu eu tô escolhi. super curiosa para saber qual foi que eu você escolhi pra que escolheu. você vai levar de presente. Opa! Então, saúde, obrigado de você ter Tintim. vindo É uma mais uma honra. vez. É uma honra poder estar com você aqui. Ô Cris, Na e mosca, essa hein? paixão... Na Bom, mosca, hein? gostou? Adoro. Essa paixão que você tem pela moda e hoje você tem trabalhos lindíssimos. Eu sou suspeito porque eu tenho uma coleção de roupas feitas por você. Como que ela veio, ela foi parar no triatlon? Ela saiu, você estava comentando, né, que você estava fazendo roupas escolares e tal. Isso. Como Aí que ela chegou no triatlon? foi cliente. Eu adoro um desafio. Então, assim, eu tenho alguns projetos. Tem projeto que me desafia que, tipo, eu nem cobro. Porque, por exemplo, quem vai querer pegar um nicho de atleta que é deficiente, que rema? Nunca imaginei que sangra remando, porque não tem musculatura. Não deu continuidade porque ele não me retornou, mas eu cheguei a desenvolver o projeto para ele. Se a pessoa me fala uma coisa dessas, nossa, Pô, eu amo, porque não é só um desafio, não é só um desafio de criação, mas como poder ajudar o próximo, né? Então eu talvez curto. você também retribui um pouquinho daquilo que você aprendeu, né? Em Exato. prol do outro, né? Eu É, acho que entra uma questão aí social, ajuda, valores, né? valores. Acho que de É. valores, que eu acho que é o mais importante aí. Então, eu comecei fazendo camiseta para assessoria esportiva. E aí um cliente virou e falou assim: Ô Cris, mas eu preciso de macaquinho. Eu falei: mas eu nunca fiz. Assim, então faz. Então eu faço. Seja o que Deus quiser. Tipo, quando eu tô insegura, eu até falo: olha, eu desenvolvo o projeto, você experimenta, usa, gostou, beleza. Não gostou, voltamos. Tanto é que eu apoio uma triatleta, a Andre, ela promessa. E Cris, eu preciso de macaquinho para corrida internacional. Eu falei, ai meu Deus, porque tem que ser milimetricamente aprovado pelas normas internacionais do triatlo. Aí eu falei, ô André, e se eu errar? E se você sai da prova? Eu não queria essa responsabilidade. Não, Cris, faz aí, eu tenho outros. Beleza. Você acredita que ela foi para a prova, mostrou vários macaquinhos, o único aprovado. Seu. Putz. Graças a Deus ajudei. O que eu mais penso foi assim, graças a Deus ajudei, ela não saiu da prova. Já atendi atleta de corrida de aventura, que eu vi que eu ficava acompanhando, né? Saiu da prova, eu assim, o que aconteceu? Nossa, eu enchi muita paciência. O que aconteceu? O que aconteceu? As criatividades, né? Será que a calça estourou? Ela se machucou? Não, Cris, choveu tanto, não dá pra pôr tênis. Eu tive que correr de crocs. E eu fiz tanta bolha no pé que eu tive que sair da prova. Não foi só roupa. Eu falei assim, que bom, porque eu quero só ajudar, né? E são os desafios. O cliente vira e fala, faz isso pra mim? Eu faço. E, Cris, dessa época, então, desde quando você começou a fazer o seu primeiro macaquinho aí do triatlon, através de uma necessidade de uma solicitação, né, de um atleta,
até hoje, a gente está falando de mais de 20 anos de empresa. No triatlon não, mas de empresa sim. De empresa. Eu tô sempre me renovando. O que mudou hoje em termos de tecnologia do macaquinho lá de trás para os macaquinhos de hoje? Qual que foi a principal mudança? Da minha parte de proposta, extrema alta compressão embaixo para retardar a fadiga muscular, que quanto mais tarde, é reverberação muscular, né? Quanto mais tarde você tiver fadiga, mais inteiro você dá performance. E a parte de conforto térmico na parte superior. Mas, por exemplo, eu tenho um atleta. Os atletas são muito particulares. Eu tenho um atleta que gosta de estar com tecido quente. E que eu tenho que fazer um tecido grosso. Você tem certeza? Tenho. Grosso? Grosso. É como se fosse tecido de o que eu faço para a Aham. bermuda, o da tua bermuda embaixo, em cima. Você tem certeza? Tenho, Cris. Eu me sinto melhor com um tecido mais grosso em cima, quente. Então a gente faz. A Márcia, Cris, eu prefiro não ter alta compressão. Porque quando o atleta também já é muito bom, a alta compressão, ele já está tão habituado com aquele estresse contínuo de treino que na prova não vai fazer diferente. Eu prefiro uma coisa mais fresca. Então, talvez um dos seus primeiros macaquinhos seja um tecido um pouquinho mais fino. Você tá falando disso, eu tô lembrando deles. Até é engraçado, você tá falando, eu tô lembrando deles. O primeiro até que eu comprei de você foi um macaquinho. Preto e amarelo. Preto e amarelo. Foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, eu vou soltar a criação. Eu mandei a criação e falei assim, ixi, que foi louca, né? Falei assim, que era um logo com coraçãozinho, patinha e tal. Falei assim, aí eu mandei uma explosão, né? Falei assim, e agora? Não tem nada a ver com o logo em si. Era num aplicativo para alimentação natural de cães. Aí eu falei assim, seja o que Deus quiser. Aí você falou, porra, meu. Ficou animal, Não, e aí eu tenho dele o preto e amarelo, eu tenho um preto, desse eu tenho um preto e tenho um preto e amarelo. Um manga curta, um manga Sem manga e com manga, manga. com manga, preto, amarelo. Foi Tem a pra você e pra coleção. Larissa. Foi um pra mim, isso, foi um pra mim e pra minha irmã. É, isso aí. Eu lembrei. A gente foi fazer inclusive um training camp, acho que foi em Bragança Paulista, se eu não me engano. Eu acho que a gente foi com ele até. Eu e minha irmã. Ai, que Foi a legal. primeira vez que a gente usou um macaquinho, acho que junto, foi nessa daí que foi com os macaquinhos que você criou. Tá vendo? Então, gerando bons momentos. Gerando Ou bacana. boas recordações. Isso é bacana. Ô Cris, no mundo da moda eu acredito que sempre tem alguma coisa, sempre vocês são muito ativos, né? De buscar algo novo. Sim. Como que o esporte, em geral, te ajuda nessa missão de você sempre sair um pouco da mesmice e achar um negócio novo e trazer para o mercado? Até o momento, a empresa vai dar uma mudada. Não vou atender só personalizado, mas a gente vai realmente lançar uma linha que acaba sendo um laboratório. Então, assim, é muito importante não só escutar a tecnologia do mercado. Eu gosto muito da Santa Constância, porque ela acaba estudando também. São tudo reflexos, né? E aí você vai tirando o que é de melhor de cada empresa, a parte de tecnologia, respirabilidade, a parte de compressão. E eu ainda pretendo fazer triatlon para eu poder testar e saber, não só de feedback, mas de mim também. Mas as tecnologias, eu acho que a aceleração das pessoas e as necessidades. Às vezes uma amiga me pede para dar palestra para pessoal de moda e eu sempre pergunto, qual que é o X da questão para um atleta na prova? Bolso, comida. Os atletas comem, Cris? Eu falei, pra caramba, senão não vai ficar de pé.
dependendo do número de horas, não vai ficar de pé. Você pega os endurance, cara. Então eu acho que não é só tecnologia de material, mas eu acho que a parte de modelagem é extremamente importante e o feedback do que o atleta vai precisar para aquela prova. Eu acabei de atender duas meninas para corrida que elas pediram macaquinho. Tem muita gente agora de corrida que vem pedindo macaquinho. E o Cris, eu não quero só 2 bolsos na lateral, né? Eu quero 4. Coloca atrás ou dois e dois? Dois, Ah, dois, dois e dois. mais o grande nas costas, assim, vambora. A Flávia que fez natação, você chegou a comentar sobre pódio, eu fiquei bastante orgulhosa, porque ela fez o macaquinho, eu quero pra natação. Aí a gente vedou todos os bolsos, toda a chance de eu fazer outro para ela, porque eu já tive umas outras ideias que eu poderia já ter feito no primeiro e eu não fiz. É sempre assim, você entrega o projeto e fala assim, nossa, e se eu tivesse feito isso, 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 teria ficado melhor ainda. Mas deu super certo, ela pegou pódio. Pegou pódio e acho que no geral 11º. Até Primeiro eu feminino. ia fazer essa abordagem um pouquinho mais na frente, mas já aproveitando que Desculpa. você. Não, mas já aproveitando que você tocou no assunto, que que. Qual que é a realização profissional que você sente quando você vê um atleta cruzando uma linha de chegada com um produto seu, ou com um atleta que chega lá no pódio vestindo o Chris Haka? Que isso. Eu tenho muito orgulho, porque primeiro que o projeto deu super certo. Segundo, que a gente fez minimamente uma parte de todo esse processo. E assim, demorou para entender a importância. Assim, os atletas chegam, Cris, cria para mim? Crio. E a pessoa fica extremamente ansiosa. Então, assim, é o ápice, né? A pessoa chegar na prova ou cruzar a linha ou até o pódio é o ápice para todos, para quem está fazendo a prova e para a gente que está vestindo ali. É fantástico. Ô, Cris, e assim, você faz macaquinhos para todo tipo de esportista, né? Seja a pessoa que está começando agora, um amador e um atleta de alta performance. A gente teve aqui, já fazendo podcast com a gente, uma atleta profissional, que é a Bruna Man, e eu perguntei para ela assim, Bruna, se a gente falar hoje um pouquinho de tecnologia, de roupa, de vestimenta, né? Como isso é diferencial para um atleta de alta performance? Quanto isso pesa? E eu achei legal ela ter. Eu imaginava que ela ia comentar, né, de várias questões e uma que ela bateu, sim, senti muito firme é conforto. É. E isso que eu acho que é o grande diferencial, uma das coisas importantes, né? É a mesma coisa, eu vou fazer um pedal que eu vou ficar 6 horas pedalando. Pô, se eu não tiver confortável, que o banco cilindro da bike é horrível. Se eu não tiver confortável, Vou te ferrou. dizer aonde que eu aprendi isso. Aí foi aprendizado próprio. Quando eu comecei no ciclismo, todo mundo falava assim, forrinho italiano, forrinho italiano, forrinho italiano. Lá Não sei fui nem eu. o que é isso aí. O forro O italiano forrinho italiano. é o forro de ciclismo, só que o italiano, que tem o marketing italiano. Ah, E um existe um marketing preço, italiano. Ah, e e preço um lá nas preço lá nas alturas. alturas. Comprei o bendito forro italiano. Beleza. Daí ia fazer romeiros com a bermuda com forro italiano. Nossa. E empresa falando, Cris, compra do meu, compra do meu. Eu falei assim, imagina, eu compro forro italiano, eu não vou comprar forro nacional. Besta, né? Aí chegou uma hora que o valor ficou inviável, eu falei assim, vou ter que experimentar. Primeiro foi atendi um cliente, amigo, treinava na assessoria também. O Cris, parece que eu tava no sofá. Nem parece que eu tava em cima da bicicleta. Eu falei, sério, Fernandinho? Eu falei assim, sério. Aí fui eu experimentar. Dá muita diferença. Na hora de você fazer força, você faz muito mais força do que com um forrinho italiano.
Tipo assim, o conforto, por isso que eu nunca aceitei o forro de triatlon um pedacinho de tecido, porque, né, você tem que ter um mínimo ali que não encharque de água, mas que te dê um mínimo de conforto. Teve também outra coisa que a Bruna também comentou, né? Ela falou assim, eu também sou desses. Eu acho que não é porque você tá aqui, não. Na verdade, nem é por isso, né? Senão não teria tanto, se não fosse isso, né? Mas eu É acho que o verdade. seu forro, ele é o, ele é o confortável e não me incomoda a hora que eu vou Correr. correr, não parece que eu tô de fralda, não parece que eu tô com nada dessas coisas, né? Tipo, eu não sinto a sensação de encharcado ou não saio com alguma coisa É porque tecido encharcada, né? não retém água. Exato. E eu acho que quando a gente fala de alta performance dessa galera, acho que essa é uma das grandes preocupações deles, né? Essa questão de conforto e de o quão isso pode me atrapalhar na prova. É porque assim, a mecânica do movimento pode gerar atrito. Gerando atrito, em gerando atrito, se a pessoa tiver uma boa cabeça, beleza. Se a pessoa não tiver uma boa cabeça, pode te tirar da prova. Então, bolhas, etc., não pode acontecer de jeito nenhum. Fiquei sabendo que você tá na. Existe um projeto aí na faculdade, que inclusive foi a faculdade que eu me formei. Na FEI. Sou apaixonado por vinho, mas sou engenheiro, formado lá na FEI. E você tem um projeto lá. Tá desenvolvendo um Desenvol... projeto. Não, a gente já Já desenvolveu, já fez. fez. Agora eu quero comercializar. É que Conta aí pra galera. Ó, co- galera, novidade. Ó, Cris como Haka. Novidade aí, ó. foi um projeto super bacana, fizeram. Porque assim, o mercado, quando eu entrei justamente na época de declínio. Tecido chinês, etc. Assim, o que se vendia, sei lá, 10, 12 reais o metro, a China entrou com 2 reais, então assim, maquinário industrial sucateado, enfim, foi muito complicado. Esqueci por que eu entrei nisso. Falar Eu tinha de comentado com você tecido. do projeto que você estava desenvolvendo na faculdade. Então, aí a indústria têxtil justamente do a Fimatec. Eles entraram comigo com a tecnologia. Me chamaram para desenvolver, fizeram a evolução, lembrei, desculpa. A incidência de pessoas querendo fazer engenharia têxtil caiu demais. Então eles começaram a querer divulgar mais engenharia têxtil, que é um mercado fabuloso, mais engenharia têxtil, e desenvolveram um projeto para mostrar a tecnologia e aonde você pode chegar com produtos. Então, me chamaram para. Fizeram a evolução da bicicleta, desde o Leonardo da Vinci. Então, reproduziram a bicicleta de madeira, super bacana, até uma de alta tecnologia que não vai nem corrente. Sabe aqueles dentinhos? Aham. Não sei nem como é que chama. Tipo da catraca? Se fosse. Isso, super bacana. E aí falaram, não, Cris, vamos desenvolver uma roupa para ver se a gente chama estudantes para fazer engenharia têxtil. Beleza. Isso lá na FEI. Lá na FEI. Como que vocês querem essa tecnologia? E me mandaram vários estudos de túnel do vento, mas a gente sabe na prática, né? O que é uma roda, enfim. É, Só que no estudo do túnel do tempo, o que acontece? Qualquer mínima costura no atrito do vento te segura. Eu até pensava, cheguei a conversar com vários atletas, falei assim, mas quanto que vai ter de diferenças? Milésimos de segundo, só que na somatória acaba fazendo a diferença. Então, o que eles me pediram? Uma roupa que não tivesse nenhuma costura frontal para o vento passar mais aerodinâmico e não ter nenhum tipo de reentrância. Aí eu desenvolvi, só que como era um projeto para exposição, uma modelagem para manequim, não era uma modelagem para pessoas. E agora eu quero comercializar esse projeto para macaquinho, tanto de ciclismo, que acho que pode ser indoor ou outdoor,
quanto para triatlon. Vem novidade por Vem aí. novidade por aí, para alta performance. Que fase que tá? Que investimento disso, Cris, é alto? Tem empresas que ajudam, que estão Não, ajudando? não, é tudo por conta. O investimento é alto, porque a gente saiu de tecnologia de costura terceirizada para tudo interno. Então, isso já teve um custo alto. O custo mais oneroso que eu nunca imaginei foi a parte de mão de obra, treinamento de pessoal, conscientização de pessoal e engajamento. Então, essa parte foi. Agora parece que a equipe está coesa e para um crescimento. Tanto é que assim, a equipe ficou mais redonda, já deu diferença de crescimento. Então, é encaixar mesmo a situação. E eu não quero, como assim, as minhas ideias são realmente a parte de tecnologia, a ideia não é abrir as portas, é ser tudo interno. Quando lançar, o mercado sabe. Que eu já vi projeto meu sendo repetido por empresa grande. E você vai falar o quê? Não tem o que falar, né? Inclusive, a gente abriu uma caixinha antes de você vir para cá, de pergunta se alguém queria perguntar, e veio uma pergunta se você se espelha para fazer as roupas, se você se espelha nos modelos de uniforme da Pro Tour. Não. Não. Na verdade, eu me espelho nos atletas. O que o atleta me pede, eu desenvolvo. E isso acaba sendo um grande laboratório em loco. Por quê? Acho que é um grande diferencial também, né, Cris? Porque você não tem um negócio padrão. Não. E eu falo isso, galera, porque, por exemplo, no primeiro, quando a gente teve o primeiro contato, né, que a gente foi se conhecer, e aí fala, pô, como que ficou? Aí tirei foto, né? Eu falo, vou dar uma encurtadinha aqui, dou uma largada ali e tal. Isso que eu acho que é o legal, porque é um manto, né? É, Tô fazendo uma atividade esportiva que eu vou ficar com a mesma roupa, as três modalidades. Eu vou nadar, exato. pedalar e correr com a mesma roupa. Então ela tem que me atender nos meus diferentes movimentos, até das modalidades, né? Natação é uma coisa, o ciclismo é outra, a corrida é outra. Eu acho que essa personalização, pelo menos eu como cliente, né? Seu, eu acho que é o grande diferencial. E assim, eu gosto de escutar o atleta, qual é a necessidade dele e como que. Então, tem que assim, muitas vezes eu acabo até perguntando: aonde que você vai nadar? Qual é a temperatura da água? Você vai usar roupa de borracha ou você não vai usar roupa de borracha? Você quer que vede o bolso ou não quer que vede o bolso? Pra. Tem gente que pede de uma forma, tem, né, como a gente já conversou, tem gente que pede de outra. E no início eu olhava as marcas. E aí eu comecei a pirar, porque eu falei assim, se eu ficar olhando os outros, eu não vou criar a minha identidade. Isso aí. Então, ao invés de olhar para fora, eu acabei só olhando para mim mesmo, como que eu poderia melhorar e escutar realmente os atletas. Então, não. Se tiver alguma coisa parecida, foi filosofia quântica que todo mundo acaba entrando na mesma onda, porque eu Eu acho não. isso super importante, você ter uma identidade, né? É. Eu falo a mesma coisa dos produtos da Dynami, né? É, esse projeto da Dynami não existe em nenhum lugar, mas a gente não Não, criou não por não existe. existir em nenhum lugar. A gente criou, que acabou, isso foi o É uma consequência. baita de uma identidade. Isso foi o resultado, né? Mas a gente não pensou nisso, né? A gente quis criar alguma coisa que tivesse uma identidade, né? E é uma identidade comigo, né? Então é a mesma coisa. Você vai fazer os seus uniformes, né? Suas roupas, é uma identidade da Cris, né? Uma característica da Cris. Eu sei que se eu for comprar um macaquinho seu, eu já sei o que, que eu vou, eu já sei o que é que eu vou ter, né? O que eu espero no macaquinho. Às vezes eu tenho atleta que chega e fala assim: eu quero um macaquinho igual a esse aqui. Aí fala assim: pede autorização, direitos autorais. É óbvio. Ou então, compra com a pessoa. Porque o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer. Não vou fazer. Ô Cris, conta, os seus macaquinhos atende toda a galera, né? Conta um pouquinho Sim. dos seus produtos, o que aqui tem, pra galera conhecer, onde que a pessoa acha para comprar. Realmente, o carro-chefe são os macaquinhos. Depois a bermuda de corrida de 5 bolsos.
O pessoal tá gostando bastante. A gente vai começar uma ação agora de realmente venda disso. 5 bolsos, Se- 4 e fica um atrás? O feminino, no feminino, a gente colocou um no Ah, cos com zíper. legal, É, legal. porque crise o celular, a gente tem Sim. medo, tal. Tanto é que tem assessoria que fala, eu quero masculino e feminino com 5 bolsos. Então a gente não coloca o elástico no cos masculino e faz a modelagem masculina, mas com o mesmo cos feminino. Então essa bermuda de 5 bolsos. E agora a gente fez um refinamento de trabalho super bacana do ciclismo para atender alta performance. Então tá um projeto super bacana. E agora eu vou fazer o contrário. Então a gente está com uma linha mais de performance e logo mais a gente vai entrar com uma linha até mais simples para atender valores, né? De uma coisa mais simples que queira ter a marca para um mais sofisticado que vai ser o ciclismo. Pô, faço questão de ter um da Opa! Dynami. Você sabe, a gente ajuda aí, contribui com alguns atletas amadores e eu queria dar um para eles de presente, até Será para uma honra. eles testarem. A Será galera uma que tá aí honra. sempre na pegada aí de Tá. pódio. Acredito que mais um teste vai estar aprovado. Que precisou inclusive de mão de obra qualificada, apesar de que agora até eu estou sentando na máquina e Fazendo. fazendo. Pelo menos a parte de estudo de modelagem eu já consigo ver sozinha. Então, O Cris, e os materiais que você usa, assim, de tecido, acabamentos. acabamento, como que é? Fala pra galera aí. A gente trabalha com bastante tecido de alta compressão para retardar a fadiga muscular. Quando a pessoa quer um mais leve, a gente trabalha no mais leve. Eu cheguei até atleta que não queria, por exemplo, usar macaquinho de borracha para nadar, mas tinha frio para nadar e eu fiz macaquinho mais pesado para ele poder nadar sem ser o de borracha, que eu acho que dá mais conforto no No movimento, braço. né? Conforto térmico, para mim é imprescindível a parte de conforto térmico e que a peça se mantenha no corpo sem atrito. Então, as maiores preocupações são, primeiro, a modelagem atrito, depois o tecido e aí os acabamentos. E a estética, por incrível que pareça, é o final. Quando a gente olha aí para essas questões você comentou, né, do investimento, de pessoas, que envolve, quando entra mão de obra, né, principalmente Nossa, numa questão muito delicada, né, está trabalhando de coisas que a pessoa vai usar e pode gerar um desconforto. Quais são os grandes desafios de empreender nesse tipo de segmento de mercado que é muito específico. específico, cuida de peças muito especiais? Mão de obra. Esse é o maior gargalo que É tem. o maior gargalo, porque assim, você acaba tendo que explicar. Olha, na parte estética tem os equilíbrios, então eu vou pôr ponto de luz num lugar, eu vou pôr ponto de luz em outro. Então, assim, precisa ter alguns recortes. Ou, mas por que tem que fazer com isso daqui? Assim, porque existe. Você tem que atender o cliente que ele não perceba nada, mas ele fala, ele vista a roupa e fala assim: Nossa, eu gostei. Pronto, já tá feito. Foi pra rua, treinou e tá tudo certo, não percebeu nada, tá perfeito. Então, acabamento com silicone para segurar, por exemplo, tem gente que fala assim: "Não, mas eu quero o silicone inteiro". Vai virar um efeito garrote na peça, na perna, por exemplo, ou no braço. Por quê? Vai inchando, você vai treinando, vai inchando. Uma hora isso vai te incomodar, eu não posso. Aí a gente explica, não, olha, não é bem assim, porque existem estudos, né, de volume, do quanto que a pessoa vai ficar, a transformação do corpo durante a prova. Existem N nuances, né, no meio do caminho. Quando a gente acabar olhando as peças que hoje a gente faz aqui no Brasil,
desses produtos, dos materiais, e a gente compara com o que é feito lá fora. Acho que a gente não deve nada pro... Não, Não. existe algum gap de coisas que tem lá fora que ainda não chegaram aqui no Brasil, ou para chegar aqui no Brasil custa ainda muito caro? Eu acho que custa caro. Eu tenho até a honra de falar, por exemplo, sabe qual marca já curtiu bastante meu trabalho? 2XU. Pô, E aí eu vi que eles faziam só as peças com recortes e agora eles entraram com estampa com sublimação. Eu falei assim, olha só. Então eu acho que existe uma troca de de ideias, troca de se eu experiências. fosse mais atirada logo no início, que como eu disse, eu sou tímida, né? Logo no início, uma equipe que também eu tirei até print, falei assim, nossa, eu não acredito. Departamento de como é que é? De policiais de Nova York tem uma equipe de triatlo. Eles curtiam todo o meu trabalho. Eu devia ter pego uma malinha, Pô, que legal. ido pra lá e falado: olha, esse curtiram, esse é meu trabalho. Querem alguma coisa? Algum esporte ou alguma viagem esportiva que você tem vontade de fazer, assim, que você fala, puta, meu, eu tenho vontade de fazer aquilo lá. Eu Eu, viajei agora um pouquinho, quando você foi lá pra fora, eu falei, cara, porque eu tenho maior vontade de fazer uma prova fora, ainda não fiz nenhuma, mas eu vou fazer. E aí eu falei, puta, então, eu pretendo. Eu cheguei a me inscrever no Gran Fundo do Uruguai. Choveu cântaros, a prova foi cancelada. A você primeira não tava lá? tava Você lá. já tava lá? Tava lá, não deu sorte. Não, a bicicleta, a roda. Água até aqui. Não tinha como. Nossa, e ponta para pedalar, fabuloso. Então, assim, agora eu gostaria de Gran Fundo, Gran Fundo, Gran Fundo, aonde tem e um cada ano. Mas enquanto eu não tiver a estrutura que eu quero, agora, assim, tem funcionário que entendeu qual é a proposta e se sente orgulhoso de estar fazendo parte. Então eu acho que agora eu estou conseguindo um engajamento bacana, porque eu nunca tive férias. Minhas férias é entre Natal e Ano Novo, onde todo mundo para, é quando eu paro, dou uma respirada e falo, não, agora vamos voltar. E aí eu não tenho coragem de sair, né? Mas eu acho que pro ano que vem já vai estar uma estrutura bacana para eu poder alçar alguns voos. E o que tem de projeto novo aí? Tem alguma coisa aí de... Dá um spoiler pra gente aí de... Além do macaquinho de Além do ciclismo, macaquinho. O macaquinho de ciclismo acho que vai ser o grande... eu acho que vai ser o diferencial porque é um produto que não existe. Eu tenho o esporte traz muita amizade, né? Então eu tenho uma amiga advogada que as minhas ideias eu falo, Ale, eu tive a máscara durante a pandemia, eu falei, Ale, fiz uma ideia que eu não sei não, acho que é melhor patentear. Pera aí, Cris, ela fez no mesmo dia. No mesmo dia que eu pedi, ela patenteou para mim. E tenho um corta-vento que já é patenteado, agora eu vou com esse macaquinho também. E provavelmente na hora que eu começar a lançar as coleções, porque a ideia é o que, que é? Fazer produtos para o atleta. Ele vai fazer o triatlo, um macaquinho da prova é a cereja do bolo, mas ele treina quase dois treinos por dia, né? Então, assim, Cris, até falar assim, ó, faz uns kits aí, né? são que Ajuda a gente, né? a ideia é Não, lançar os kits o meu para o vai dois atleta por dia. treinar, Eu uso dois por dia. dois por dia. Kits de para um ano inteiro, fazer um bem bolado aí e a cereja do bolo ser a roupa da prova. Eu acho que Então, vão ser super algumas legal, hein, ações de Cris? marketing. Eu acho que... Ó, galera, vem aí kit Cris Haka. Epa. Não, ia ser legal, hein? É. Porque você pega, por exemplo, a da minha semana, segunda, quarta e sexta eu nado e corro. Terça e quinta eu pedalo e faço funcional. Sábado
corrida e pedal, domingo geralmente corrida. Transição. Então se eu pegar todo dia, É todo dia, todo dia. Então, o a armário gama, desce inteiro. a gama de uniformes que você tem que ter para treinar é muito grande. Eu acho que essa é a ideia, uma ideia legal aí, galera. Ó, vem aí um kit Cris Raka, natação, ciclismo, corrida, um macaquinho, É, né? Dá pra agitar isso daí. dá sim. Ô Cris, e essa. Fiquei curioso dessa questão do estudo do vento aí, do túnel que foi feito lá pela conselho lá da pessoa da faculdade, né? Abertura e fechamento é costas, né? Pelas Isso. costas. Tem alguma prova que. Você sabe se tem alguma prova que exige que essa abertura seja. Tem algum impedimento? Será que alguma prova que tem que ser pela frente? Olha, eu acho que prova de ciclismo em velódromo, todos os macaquinhos que eu vejo são com a abertura nas costas. Mas eu nunca vi que não tivesse costura frontal. Todos têm. Porque aquele que você me entregou para eu testar, inclusive, né? Eu tenho 3 desse aí que ela tá falando, eu tenho 3. Até inclusive eu já mostrei no meu Instagram um dia que chegou. É. É super legal, né, cara? É. É uma ideia, meu, sensacional. Não tem nada, né? Não, não tem. É, E a modelagem é difícil não, eu pra imagino, meu. caramba. Eu imagino. Eu tava olhando ontem assim, mas você inventa mesmo, né? Eu falo invento e é disso que eu gosto. Eu gosto de inventar. Porque a gente pode, depois de esse daí, que eu falei de OT e pedir e mandar um pouco pra galera dos atletas que a gente tem, Legal. que, cara, são pessoas de alta performance, né? Bacana. Vão poder dar uma base e um feedback legal. Diferente eu, amador, né? Os caras estão aí pódio sempre aí. Então, eu acho que deve fazer muita diferença, porque eu já tive professor que bravo e ele pegava na unha a troca de câmbio. Cris, eu já perdi uma prova porque eu errei uma troca de câmbio. Então, realmente, quem está lá na ponta da frente, qualquer diferença é o pódio. Então imagina se eu consigo ajudar. Ela já não está mais em treino de performance, mas teve uma atleta que eu a via na USP pedalando sozinha com uma moto. E ela era minha amiga do Facebook. E eu assim, por acaso você hoje estava pedalando, tal? Ela falou, era eu mesma. Eu falei assim, então. E ela perdeu uma prova por não acreditar nela mesma no Amazonas. Para Ariane na época que estava estourada. E foi uma questão assim, pouquinho para ela não lembro se era chegar no pódio ou pegar o primeiro lugar, ou ela pegou o segundo, não pegou o primeiro, porque ela não acreditou nela mesma. Eu falei, e se eu te ajudar um pouquinho, talvez em alguns minutos? Ela falou assim, qualquer segundo ajuda. O pijama de recuperação muscular. Aí eu dei para ela um pijama de recuperação muscular, porque faz a diferença, Eu né? tenho uma calça aí também. Então eu vou te dar a blusa. Porque chega uma hora que você não sente diferença usando, mas é porque já tá no limite e faz diferença. Eu lembro de fazer romeiros e depois colocar a calça. Depois de 4 horas eu falei, graças a Deus, começou a melhorar. Porque o Romeiros ali é duro, né? É duro. Dependendo do lado que vai, né? É. Se vai sentido Itu uma coisa, se vai pro outro lado lá, né? Pegar a subidona é outro, né? Não conheço. Conheço só pra Itu. Escolinha, Itu. Que vocês saem lá da escolinha lá de cima, né? Aí vocês passam pelo A e vai lá até o portal, né? Isso. Geralmente Quero a ver se eu galera faço se sábado. encontra no AI e É, aí vai ou sentido Itu ou vai sentido escolinha. Então aí você cala a boca. pega. Ele pega ela cala a boca, né? Aí você pega ela lá. Quero ver se eu vou fazer sozinha. Porque foi um gatilho tão bom. Porque em Campos eu fiz um pedal sozinha que eu achava que não era capaz. E eu ainda me perdi. Eu peguei cada que pirambeira. A hora que eu vi que eu falei assim, gente, eu fiz essa subida absurda sozinha. Agora, sábado eu quero ver se eu vou pra
fazer. Escolinha, Escolinha. portal, escolinha. A gente vai marcar de ir lá, hein? Ô, produção, eu queria que você trouxesse, por favor, o vinho do convidado e queria que trouxesse também aquele que tá aberto para eu poder estar com a garrafa aqui na mão só para mostrar. Boa. Cris, Tô te super trouxe curiosa. Te trouxe um presente. Muito Esse obrigada. vinho que a gente está tomando. Pode abrir? Por favor, esse é o presente. A gente trouxe um dos representantes do ciclismo, Ah, que bárbaro. que é um Pinot Que Noir. bárbaro. Que lindo. Vou colocar um pouquinho mais Não, na e sua divino, taça. viu? Seco. Vinho seco. Eu amo de paixão. Esse é um dos nossos representantes Eu tava super curiosa pra saber qual que do você escolheu. ciclismo. É o Polidazia, é um Pinot Noir. Esse aqui ele passou 50% dele passou por barrica de carvalho francês por 10 meses. 30% passou por egg de concreto. E o egg de concreto ele ajuda a dar cor pro vinho e tirar um pouquinho a acidez. Ah, que legal. Geralmente as uvas leves que tem um teor de açúcar alto, ele atrás também carrega um pouquinho de acidez. Então o egg de concreto dá tira As tecnologias. as tecnologias As tecnologias, do vinho. é. E o resto ficou em tanques de aço inox na fermentação normal dele. Esse foi o vinho que eu te escolhi para te representar Uma aí honra. no ciclismo. Bárbaro. Amei. Gostou? Amei. Cris, eu queria agradecer de você ter vindo aqui nesse Obrigada. podcast nosso. Obrigada. Eu fiz questão de trazer uma profissional que eu admiro pra caramba. Não à toa tenho trocentos, alguns Obrigada. das suas criações e toda vez que chega eu faço questão de mostrar pra galera, pra É galera verdade. conhecer, porque eu acho que uma das nossas obrigações como pessoas, geralmente é muito fácil a gente criticar as coisas, né? Mas quando tem alguma coisa que é legal também é difícil, poucas pessoas fazem. Eu acho que isso cabe a gente, É todas verdade, as é pessoas, verdade. mostrar aquilo que ela acredita, né? E eu acredito pra caramba no seu produto, todas Gratidão. as provas de triatlon que eu vou fazer, Rio de Janeiro eu vou fazer com Eba. Tadinho, eu vou fazer com Eba. preto. Resolvi que dessa vez eu vou todo de preto, vai ser Elan Black, All Black, vai ser, sei lá. Obrigado de você ter vindo mesmo de coração, E eu que agradeço. trazer pra galera aí, ó, as tecnologias. Agradeço. Obrigadão. Galera, ficamos por aqui. Ó, vamos continuar tomando o nosso vinho. Tchim, tchim. Aguardo vocês no próximo episódio.